Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos dando continuidade aqui, essa é a parte 2 da aula da disciplina de análise de qualidade de imagem sobre atributos de qualidade de imagem na fotografia. A gente viu na aula passada os atributos globais. Agora, nessa aula, nós veremos os atributos locais. Eu trouxe essa imagem só para a gente recapitular rapidamente o que é um atributo global e local. Basicamente, um atributo global é aquele que, independente da escala da imagem ou da distância que você está da imagem, você consegue perceber sua variação. Como é o caso aqui da saturação da cor. Você pega a imagem original, aplica a saturação da cor, modifica a cor e você faz a observação, né, a comparação da mesma versão dessas duas imagens, só que pequenininhas, você consegue diferenciar claramente que uma imagem é diferente da outra. Entretanto, se você manipular a nitidez da imagem original e reduzir a escala dela, ao comparar a imagem menos nítida, ou seja, mais borrada, certo, com a imagem original, você consegue identificar que ela tem muita similaridade, certo? Diferente daquela situação da cor. Então, esses atributos locais, como são os que veremos nessa aula, são esses que, quando você altera essa visualização, ou seja, a escala ou a distância, você praticamente não consegue visualizar, tá? Então, sobre os atributos locais, eu coloquei que a aparência desses atributos depende das condições de visualização em relação à distância de visualização ou tamanho da imagem. Naquele caso, eu reduzi a imagem, passei a não perceber mais o efeito da nitidez. Só que quando eu aumento ela, eu percebo o efeito da nitidez. Isso é um atributo local. Eu só o percebo em um dos dois cenários. Já o global, eu percebo independente do cenário, tá? E aqui eu elenquei os principais atributos que se encaixam nessa categoria e que veremos nessa aula, tá? Começamos com a nitidez e a resolução da imagem, ruído, desfoque de textura, franja de cores, defeitos de imagem e artefatos. Começando com a nitidez e a resolução, a nitidez de uma imagem ela é determinada por um grande conjunto de fatores, mas principalmente o foco influencia na nitidez, as aberrações de lente e o movimento. Tá? E a gente vai ver um pouco melhor sobre cada uma dessas coisas. Tá? Muitas vezes pode ser bastante difícil você distinguir o desfoque devido a aberrações da lente. Então, nessa imagem aqui, nessa imagem da árvore, certo? Nos concentremos nela, a gente consegue perceber que na parte central da imagem a gente percebe um foco muito bom. Entretanto, se a gente for visualizar as bordas delas, as quinas, o foco já não é tão interessante, certo? Principalmente nessa região aqui, ó, em que eu estou circulando. Então, assim, isso é o desfoque, certo? É uma aberração causada pela lente, tá? Enquanto que o desfoco devido ao ajuste do foco, ele é muito utilizado quando você quer causar o efeito de profundidade. Não sei se vocês lembram na aula anterior em que eu mesmo tirei a foto de um cadeado e de uma caneca, em que eu foquei a minha câmera no cadeado. Então a caneca deu a impressão de que estava bem lá atrás, sabe? Não bem lá atrás, mas atrás do cadeado. Tá? E é o que acontece nessa imagem aqui da direita, onde o foco está sendo essa casinha aqui de vidro no barco, certo? Enquanto que essa roldana aqui, ela está desfocada. Então, a concentração do foco dos feixes de fóton está para essa distância aqui da casinha, certo? Ao invés da roldana. E a gente também tem a questão da movimentação, né? Só que aí a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então, os atributos também relacionados à nitidez é a resolução da imagem e o aliasing. O aliasing a gente pode entender como serrilhado, certo? O serrilhado é causado devido à nitidez, tá? Então, as imagens elas mostram distinção entre nitidez e a resolução, certo? Então, nesse exemplo daqui, a gente tem uma imagem que é bem mais
nítida, ela tem mais nitidez do que a imagem da direita, certo? Essa que eu estou circulando. Essa imagem da esquerda tem mais nitidez que a imagem da direita. Entretanto, a da esquerda acaba sendo um pouco mais difícil de você interpretar, de você entender estruturas muito finas. Você consegue sim visualizar, não estou falando isso, mas estou falando da interpretação, do entendimento. Então, se a gente observar essa vegetação aqui atrás, a gente tem vegetação de taboa aqui, em que as hastes aqui da vegetação são muito fininhas. Entretanto, tem umas estruturas que são ainda mais finas, como é o caso dessa daqui, que eu estou marcando, dessa daqui. Mas na imagem que não tem uma nitidez tão alta, a gente consegue interpretar, certo, melhor essas estruturas. Não é que a gente não consiga visualizá-las aqui, conseguimos sim, mas a interpretação fica mais adequada aqui. Tá? Então, a aparência da imagem, assim, a questão da qualidade da imagem não está diretamente relacionada a uma alta nitidez dela, certo? Ou a uma alta resolução dela. Então, essa imagem aqui da esquerda, da direita, desculpa, ela tem uma resolução mais baixa que essa da esquerda. Entretanto, a gente consegue identificar pontos positivos nela que a da esquerda, mesmo com a nitidez muito alta, a gente não conseguiria identificar, tá? Então, a aparência de nitidez e a resolução não estão necessariamente correlacionadas. Esse daqui é um outro artefato de nitidez, certo? Onde na imagem da esquerda a gente não tem uma nitidez tão aguçada, ela é sim bem nítida, ela está legal, mas a da direita a gente tem artefatos, como é o caso aqui dessa região do mar, certo? Regiões que têm um mar uma água assim mais calma, quando você aumenta a nitidez, você vê muitos artefatos, certo? Você vê uma espécie de ruído. A gente chama isso de artefato de nitidez. Entretanto, a gente tem um outro artefato que está aqui nas cordilheiras, nessas montanhas, que na imagem muito mais nítida, a gente vê uma espécie de halo. Não sei se vocês sabem o que é halo, eu vou colocar aqui uma imagem, mas é algo desse tipo aqui, sabe? Você vê um, assim, um certo limiar, certo? Que lá na imagem, que está super nítida, assim, super, eu quis dizer, muito, muito, muito nítida, a gente percebe que a diferença de cor entre as nuvens que estão logo acima da montanha com as que estão mais um pouco acima aqui na imagem são são bastante diferentes, certo? Existe uma faixa branca logo acima da montanha, aqui onde estou passando o laser vermelho, tá? Onde na imagem que está adequadamente nítida, certo? A gente não percebe isso. Então, essas coisas são artefatos, tá? Uma imagem que tem uma nitidez muito alta não significa que ela tem uma qualidade melhor do que a mesma versão da imagem com a nitidez um pouco mais baixa, certo? Porque a gente pode identificar artefatos como esse daqui. E a gente tem o outro problema, né, sobre ainda referente à nitidez, que é o desfoque de movimento, né? Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar que as pessoas aqui estão em movimento, certo? Só que, como todo o cenário aqui a gente percebe que está um pouco desfocado, assim, com a impressão de ausência de foco, né, em todo o cenário, pode ver, ó, esse rapaz, esse daqui, a gente interpreta também que a câmera pode ter se mexido um pouco. Isso causa essa sensação de ausência de nitidez, uma ausência de foco, certo? Esse borramento por conta de movimento. Isso é causado porque durante a exposição, certo? Que é o tempo que o sensor fica aberto, ele é exposto à luz, houve algum movimento. Então, aqueles eventos que aconteceram naquele tempo acabam entrando, sendo captados pelo sensor, o que causa esse efeito de desfoque, né? Um efeito de movimentação na câmera. E aí, pessoal, a gente segue falando um pouco sobre ruído. Para câmeras digitais, a gente sempre vai se deparar com ruído, independente da cena que a gente esteja querendo capturar, certo? Ela sempre vai ter ruído e talvez a gente venha ver isso mais à frente na disciplina.
se der tempo. Entretanto, é um ruído, eu digo assim, sempre, mas quando você está tratando de um ambiente controlado, com uma câmera boa, é um ruído que é praticamente imperceptível ao olho humano, tá? Mas basicamente qualquer câmera digital vai ter ruído. E aqui eu trouxe alguns exemplos de ruído, certo? Esse ruído aqui do canto superior esquerdo é o que a gente chama de luminância branca, certo? Esse aqui à direita, em cima, é a luminância 1 sobre F, tá? Que é um ruído que ele aparece mais em baixas frequências. Aí aqui no canto inferior esquerdo é o ruído de coluna, pode ver que ele tem algumas linhas, tá? E aqui na direita um ruído de crominância. É um ruído um pouco diferente, mas eu acho que isso aqui é o que lembra um pouco o ruído quando você tira uma foto no escuro. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, fotografar uma cena escura e tentar aumentar um pouquinho o brilho dela, você vai ver algo desse tipo aqui. Então assim, não precisa decorar esses nomes, tá? Mas é só para mostrar que temos diferentes tipos de ruído e assim, as possibilidades são imensas, beleza? E aqui nesse outro slide eu tenho duas categorias aqui para os atributos locais, só relembrando, atributos locais, não vão confundir, certo? Que seria a renderização da textura, certo? E aí a gente tem essa imagem aqui da esquerda do cachorro, a gente percebe que nós conseguimos distinguir o rosto do cachorro dessa almofada que ele está deitado, certo? Entretanto, a gente não consegue entender direito qual a relação da textura aqui da pelagem dele, certo? Então, isso aqui é um problema, certo? Que se a gente diminuir a imagenzinha lá, deixar bem pequenininha, a gente não vai perceber tanto, tá? Porque é um atributo local, beleza? E também temos as franjas de cor, como é o caso aqui nessa imagem da direita. Isso acontece devido a um problema que as lentes acabam gerando, certo? Em uma condição específica, que são em bordas da imagem, beleza? Como é o caso aqui, e em regiões que o fundo está super exposto. Então, se a gente observar o cotovelo dessa estátua, aqui a gente vai ver que tem um certo uma certa mudança de cor, como se fosse aquele efeito do óculos 3D antigo, aquele óculos que é o azul e o vermelho. Então a gente consegue perceber um pouco disso aqui, certo? Isso aqui é um problema também que pode ser avaliado na análise de qualidade de imagem, é um atributo local, e acaba sendo algo bem restrito, né? Há um cenário assim bem restrito, beleza? E aí, pessoal, temos um outro item que são os defeitos de imagem, certo? E aqui eu trouxe dois para a gente poder entender mais o conceito da coisa, tá? O primeiro é que esse daqui do canto superior esquerdo da imagem é um defeito de pixel. Ou seja, lá no sensor CMOS, por exemplo, da câmera, tem um pixelzinho que está ruim, está com defeito. E aí ele não consegue capturar uma determinada cor ou então nenhuma das cores, beleza? Aí a gente tem um efeito parecido com esse daqui, né? Que é um itemzinho branco, alguns pixels que estão sem cor. Às vezes sim, a gente tem ele meio cinza, meio preto, sabe? Só que fica mais claro quando é um defeito mesmo de pixel ou então quando é uma sujeira, como é o caso desses três pontos aqui escuros, certo? Na imagem, que acaba sendo ou um pedacinho de poeira, alguma coisa muito pequenininha que acaba entrando ali no sensor da câmera, e aí quando vai fotografar, os pixels, não, desculpa, os fótons que deveriam bater no sensor da câmera batem nesses objetos, e aí a luz não penetra, ela não é captada, né, pelo sensor. Beleza? Então aqui a gente tem dois exemplos, um que são referentes a problemas mesmo, né, da câmera, certo? E outro aqui que é por conta de partículas, micropartículas que acabam chegando até o sensor, tá? Não necessariamente precisa ser no sensor, pode ser simplesmente na câmera mesmo. Então, no seu celular às vezes tem uma poeira, alguma coisinha aqui, e aí ele acaba tendo esse tipo de efeito aqui, esse problema, beleza? Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre artefatos, é um assunto bem interessante, é um pouco mais amplo, certo? E o artefato, ele acontece tanto em algoritmos de processamento de imagem, como também devido a problemas de hardware ou até mesmo características de hardware, certo? Aí esses artefatos a gente nomeia
como artefato quando um novo recurso é incluído na imagem sem estar necessariamente na cena. Então você fotografou uma cena, mas quando vai olhar a imagem, ela não tem aquele artefato, certo? A cena não tem aquele artefato que tem na imagem, tá? Na imagem capturada. Então há um grande número de artefatos, tá? Novamente eu vou focar em aqui alguns mais, assim, nos mais encontrados, o que a gente é, percebe assim que é muito claro, principalmente quem joga videogame, por exemplo, já viu o caso dos artefatos de aliasing, certo? Só que além dele, a gente também vai ver demosicing, certo? Artefatos de compressão de imagem, esse daqui eu acho que é o mais comum, Flickr, artefatos de compressão, desculpa, de processamento de HDR e lens ghosting. Tá? E aí a gente vai começar com os artefatos de aliasing e demosicing, certo? Lembrando que artefato é quando alguma coisa aparece na imagem, mas que não está presente na cena, ou que ele está diferente da cena, tá? Então, um artefato relacionado à nitidez é o aliasing, que a gente pode traduzir para serrilhado, certo? É uma estrutura de baixa frequência espacial, ou seja, acontece quando há uma certa uniformidade na imagem, certo? E elas aparecem quando há muitos padrões repetitivos. E aí a gente vai ver já já um exemplo, tá? Enquanto que o demosicing, eu coloquei aqui os dois para que a gente não confunda, tá? Eles só aparecem em imagens coloridas, certo? O outro aqui é referente à nitidez, que é o aliasing. Esse daqui é referente a imagens coloridas, que aí a gente vai ver alguns artefatos que estão muitas vezes ligados ao algoritmo de processamento daquela imagem. Eu acho muito comum também quando você pega uma imagem numa resolução baixa e expande ela, certo? Porque esse problema de demosicing, ele aparece quando você precisa fazer a interpolação das cores. Então você pega um pixel que tem uma cor X, outro pixel que tem uma cor Y, e expande a imagem, esses pixels vão ter que se juntar para fazer uma cor ali no meio, certo? Quando ele fizer a expansão na imagem. Então, esse problema é chamado de demosicing, certo? Só que agora vamos particionar um pouco, vamos ver sobre o aliasing, certo? Quem joga videogame, eu acho que conhece esse nome aqui, é um nome bastante comum, tá? E basicamente é esse efeito aqui, certo? Lembra das estruturas repetitivas? Então, você captura uma cena com estruturas bem repetitivas, que no caso são os pedacinhos de bambu desse tatame aqui, do tapete do tatame, certo? E aí, quando você vai ver a imagem, dependendo do algoritmo, né, dependendo do processamento que foi feito, você vê esse efeito aqui de aliasing, certo? Isso aqui é muito comum, bastante comum, certo? Em videogames. Só que não só em videogames, não, assim, fixem que só aparece em videogames, porque não é isso. Quando você tira uma foto, às vezes, de várias estruturas repetidas assim, e olha a imagem, ela tá com aliasing, certo? E aí tem vários algoritmos para resolver esse tipo de problema. Geralmente são algoritmos um pouco pesados, sabe, computacionalmente falando, mas sim a gente já tem boas sugestões. Para quem joga videogame, esses algoritmos são mais conhecidos como FXAA, FSAA, enfim, tem um monte de algoritmo. E aí, agora sobre o demosicing, agora eu vou poder apresentar, né, melhor. O demosicing, ele causa o efeito de zipper, certo? Como a gente vê aqui na imagem, certo? Então, a gente percebe que a interpolação desses pixels não foi legal, certo? Não só aparece aqui, tá? Mas também em outras regiões da imagem, certo? Esses artefatos, novamente, são os mais comuns, tá? Mas existem muitos outros, dá para expandir bastante essa lista. Aqui a gente tem um outro artefato, que é o artefato de compressão, e esse aí eu acho que é um dos mais comuns para mim, principalmente quando você tira uma foto muito massa que envia no WhatsApp, tipo, você pega para ver no outro celular, né, que chegou a foto, a imagem está completamente diferente por conta dos detalhes, né? Por conta da compressão da imagem, tá? Então, aqui são artefatos de compressão do JPEG, que é um formato de imagem muito legal, mas que ainda assim tem problemas, e ele é visto especialmente aqui ao redor das antenas, certo? Aí, não sei se
vocês vão conseguir ver direito, mas é como que essa parte aqui da flor são dois blocos. A gente pode configurar aqui com dois blocos, ó. Tem um grande bloco aqui e outro grande bloco aqui de cor. Não tem uma variação tonal grande, certo? Isso é devido à compressão da imagem. Não acontece apenas com o JPEG, acontece para diversos outros formatos de imagem, certo? O JPEG em especial é um formato excepcional. Ele com o JPEG você consegue controlar a compressão da imagem manualmente, tá? Mas o que é mais interessante nele é que ele foi desenvolvido para que você consiga comprimir a imagem ao máximo sem que o sistema visual humano perceba a compressão, certo? Então, assim, é uma maneira muito inteligente de que eles fizeram, né, para fazer isso, tá? Eles fazem uma compressão a um nível que a percepção não reconhece, não identifica aquilo. Claro, se você for extrapolando para que a imagem tenha uma compressão maior, ou seja, tenha um tamanho menor, um tamanho em megabytes, kbytes, aí sim você vai começar a ver esses problemas, tá? O JPEG tem um ponto muito positivo, né, ao utilizar ele. O outro artefato aqui é o do processamento de HDR, que assim como a gente viu em alguns slides anteriores, eu vou até voltar aqui nessa imagem, a gente está falando sobre os artefatos de nitidez, certo? E aqui a gente viu aquele efeito, tipo uma auréola em cima da montanha, tá? Que a gente chama de halo. A gente percebe que esse efeito aqui também está presente. Perceba que há uma diferença de tonalidade nas nuvens que estão logo acima da montanha. Ó. Na imagem que está com a nitidez adequada, a gente não percebe. Só que nessa daqui a gente percebe. É bem pequena, mas a gente percebe. Enquanto que ao a gente fazer o processamento de HDR, também temos esse artefato, certo? Aqui eu dei o zoom nessa imagem, e aí, quando há uma grande variação de iluminação nos objetos da cena, a gente também consegue ver esse efeito de halo aqui, essa auréola em cima dos objetos, tá? E aí, novamente, se você reduzir o tamanho dessa imagem, essas coisas, esses artefatos, como são pequenos, você não vai ter uma percepção tão grande, tá? Então, essa daqui é uma imagem processada em HDR, mostrando artefatos típicos do mapeamento de tons. Eu estava tentando lembrar essa palavra aqui. Por exemplo, os fortes ralos aqui ao redor da árvore, beleza? E aí, a gente chegou no último, que são os artefatos de processamento de HDR, que está errado esse nome, mas são os artefatos de ghosting, de lens ghosting, tá? Me desculpa, eu vou corrigir antes de subir o slide para o site. Esse artefato aqui, ele está muito vinculado também com aquele outro artefato que a gente viu das flares, certo? Então até coloquei aqui, ó, a mesma fonte de luz causadora dos flares, eles também podem causar um outro efeito de imagem chamado de ghosting, certo? E até falei, né? Eu comentei lá que são essas auréolas aqui também, tá? Elas são translúcidas, geralmente são circulares também, às vezes elas são hexagonais, é, enfim, tem vários motivos para isso, certo? E sempre aparece com uma variação de cor, tipo um arco-íris, certo? Aqui nas bordas, beleza? Então a gente chama esse artefato de lens ghosting, tá? E eu acho que esses daqui são os principais que a gente consegue identificar. Por eles serem translúcidos, se a gente reduzir bastante, nesse caso aqui é um caso muito extremo, tá? Mas, assim, comumente você não encontra isso. Geralmente é um lens ghosting menorzinho, assim, mais translúcido ainda. Então, esse tipo de configuração a gente atribui ele como sendo local, tá? Quando você ou se afasta da imagem ou diminui a resolução dela, você acaba não identificando esses problemas. E aí, nesse tipo de cenário aqui, às vezes se você girar a câmera um pouquinho, sabe? Bem pouquinho, ele some, tá? É algo bem específico ali da posição em que os raios luminosos estão batendo na lente, certo? Do sistema de entrada. Então, eu acho que é isso, pessoal, nessa segunda parte da aula, e aí a gente conclui, né, todo o módulo
Dessa forma, falando dos atributos globais e locais, exemplificando, eu acho que ficou bem claro. Eu decidi trazer um pouco mais de exemplo nessa aula, exemplos visuais, porque se a gente só for ficar nessa parte teórica, assim, fica ruim de entender o que realmente é a coisa. Beleza? Então, muito obrigado e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Bons estudos.